Esse vídeo aqui agora é sobre as revoluções liberais de 1848, também conhecido como Primavera dos Povos. Para a gente entender como se deu a Primavera dos Povos, faz necessário a gente retomar um pouco a Revolução Francesa, né? Pós também guerras napoleônicas. Bom, após as guerras napoleônicas, os países vitoriosos se reuniram no que a gente chama de Congresso de Viena, né, em 1814 e 1815. O Congresso de Viena, basicamente, ela tinha como princípio estabelecer um equilíbrio europeu e retomar os poderes dos estados absolutistas, defendendo o que a gente chama lá de antigo regime. Então, todas aquelas ideias liberais disseminadas pela Revolução Francesa e pelas guerras napoleônicas, elas foram suprimidas pelas ideias absolutistas do Congresso de Viena. Em 1848, dissemina pela Europa, em várias partes da Europa, retoma os ideais liberais, justamente em 1848, como nós podemos observar. E aí a gente tem registros dessas ideias, por exemplo, na Itália e na Alemanha, que tinha como objetivo uma unificação, um projeto de unificação. A gente tem na Hungria um ideal libertário, né, liberal, quando os húngaros defendem um desejo, né, de diminuir a influência austríaca na Hungria. A gente tem na própria Áustria um ideal liberal, quando os aristocratas tentam diminuir o absolutismo da dinastia Habsburgo. A gente, especialmente em Praga, né? A gente tem ideias liberais, revolucionários liberais em Paris, quando derrubam um rei burguês, Luís Filipe, que, embora fosse burguês, oriundo da burguesia, não atendeu os interesses liberais da burguesia francesa. E não ficou restrito apenas à Europa, não, essas revoluções liberais. Nós temos uma famosa que é bastante cobrada nas provas, que é a Revolução Liberal no Brasil, especialmente em Pernambuco, conhecida como a Praieira. Na realidade, o Brasil, no segundo reinado, a gente observa, né, que o contexto político ele vai se dividir em dois partidos políticos, principalmente, né, liberais e conservadores. Em Pernambuco, duas famílias disputavam o controle. Uma família conservadora, que é a família Rego, e uma família pertencente ao Partido Liberal, que é a família Cavalcante. Os Cavalcante vêm ganhando algum espaço na política de Pernambuco, que era a província mais rica do Nordeste brasileiro. No entanto, em 1847, começa a cortar, os conservadores, a cortar políticos liberais. Isso faz com que membros do Partido Liberal em Pernambuco, especialmente em Recife, que se organizavam em um jornal que ficava na Rua da Praia, por causa disso os praieiros, eles iniciassem um movimento que defendia, por exemplo, a federalização, a divisão dos três poderes, o fim do poder moderador, o voto livre e universal. Esses indivíduos, então, inclusive através de um documento, né, a Carta ao Mundo, eles disseminam os ideais liberais dos políticos liberais, né, em Pernambuco. Então, por sinal, é o último movimento, o grande movimento contestador do Brasil imperial. Então aqui a gente encerra. Então valeu, pessoal. Valeu pelo vídeo, obrigado.